Sussurros nas sombras. O ano era 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, mas um novo conflito se iniciava, um conflito de ideologias e poder. Nas sombras, uma operação secreta tomava forma, uma operação que mudaria o curso da história para sempre. Era chamada de Operação Paperclip, um nome que se tornaria infame. Os Estados Unidos, junto com seus aliados, descobriram um tesouro de segredos nazistas escondidos. Esses segredos não eram ouro ou armas, mas algo muito mais valioso: as mentes brilhantes dos cientistas que haviam trabalhado para o regime nazista. Os Estados Unidos enfrentaram uma escolha difícil e moralmente complexa. Eles deveriam usar esse conhecimento, manchado por sua conexão com os horrores do regime nazista, ou rejeitá-lo, ou deveriam destruí-lo, correndo o risco de ficarem para trás na nova corrida tecnológica contra a União Soviética, seu novo rival. A decisão foi tomada. Os cientistas seriam levados para a América para um novo começo. Seu passado seria escondido, seu conhecimento absorvido e utilizado. A Operação Paperclip havia começado, mudando o destino de muitos. Das cinzas da guerra. O epicentro do programa de foguetes da Alemanha nazista era Peenemünde, uma instalação isolada na costa do Mar Báltico. Foi lá que Wernher von Braun, um engenheiro brilhante mas ambicioso, liderou o desenvolvimento do foguete V2. O V2 era uma arma terrível, um prenúncio dos mísseis balísticos que definiriam a Guerra Fria. Von Braun e sua equipe tornaram-se alvos principais da Operação Paperclip. Os americanos sabiam que capturar esses cientistas poderia dar-lhes uma vantagem crucial no conflito iminente com a União Soviética. Sob o manto da escuridão, agentes americanos se infiltraram na Alemanha derrotada, com a missão de encontrar e assegurar os cientistas antes dos soviéticos. Era uma corrida contra o tempo, uma busca desesperada para garantir os despojos da guerra e assegurar a supremacia tecnológica. Um pacto com o diabo? O recrutamento de cientistas nazistas foi envolto em segredo. A CIA, então em sua infância, desempenhou um papel fundamental em encobrir o passado desses homens. Uma dessas figuras era Kurt Debus, um engenheiro talentoso que havia sido membro do Partido Nazista. Debus se tornaria uma figura-chave no programa espacial americano, com seu passado convenientemente enterrado. Esses cientistas receberam imunidade e vidas confortáveis em troca de seus conhecimentos. Muitos americanos se sentiram profundamente incomodados com a ideia de abrigar homens que haviam servido tão recentemente a um regime genocida. Mas a Guerra Fria estava esquentando, e o fascínio pela supremacia tecnológica muitas vezes superava as preocupações morais. A bússola moral. A América lutava com um dilema moral. Como eles poderiam justificar trabalhar com indivíduos que haviam sido instrumentais nas atrocidades do regime nazista? Os cientistas argumentavam que eram meros técnicos apolíticos, seguindo ordens e buscando suas pesquisas. Eles alegavam ignorância sobre o Holocausto e toda a extensão das atrocidades nazistas. Outros argumentavam que a busca pelo progresso científico não poderia ser manchada por suas origens. A Guerra Fria lançava uma longa sombra. A ameaça do comunismo soviético era grande, e os benefícios potenciais do conhecimento dos cientistas pareciam superar o custo moral. Mas a pergunta persistia: a América poderia realmente separar a ciência dos cientistas? O foguete e o Reich. O foguete Saturno V, um símbolo imponente da proeza tecnológica americana, era um testemunho do legado da Operação Paperclip. Essa maravilha da engenharia, capaz de levar homens além dos limites da Terra, tinha suas raízes no solo obscuro da Alemanha nazista. As mesmas mentes que conceberam o foguete V2, uma arma de terror, foram instrumentais na criação deste instrumento de paz e exploração. Era uma justaposição gritante, um testemunho da relação complexa e muitas vezes perturbadora entre ciência, moralidade e interesse nacional.
o programa espacial americano, um farol de esperança e inspiração para milhões ao redor do mundo, estava para sempre entrelaçado com o capítulo mais sombrio da história humana. Revelando a verdade. Durante décadas, a verdadeira extensão da Operação Paperclip e o envolvimento de cientistas nazistas permaneceram ocultos do público. O governo fez de tudo para esconder o passado desses homens, temendo protestos públicos e colocando em risco o programa espacial. Mas na década de 1990, com o fim da Guerra Fria e a ameaça soviética diminuída, a verdade começou a emergir. Documentos confidenciais revelaram os detalhes chocantes do programa. O público americano foi confrontado com a realidade desconfortável de que sua nação havia oferecido abrigo a ex-nazistas, alguns dos quais estiveram diretamente envolvidos em crimes de guerra. As revelações geraram indignação e uma reavaliação da mentalidade da Guerra Fria que permitiu que tal programa prosperasse e se desenvolvesse. As revelações da década de 1990 lançaram uma longa sombra sobre o programa espacial americano e seu legado. O heroísmo dos astronautas e a genialidade dos engenheiros eram agora vistos através do prisma da Operação Paperclip. Os triunfos do programa foram para sempre manchados por sua associação com os horrores do regime nazista. O debate sobre a ética da Operação Paperclip continuou. Alguns argumentavam que os fins justificavam os meios, que os benefícios para a humanidade superavam os compromissos morais feitos. Outros condenaram o programa como uma traição aos valores americanos, um pacto fáustico que manchou a consciência da nação. A história da Operação Paperclip serve como um lembrete severo dos dilemas éticos que podem surgir na busca pelo progresso científico. Ela nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre a relação entre ciência, moralidade e interesse nacional. Até onde estamos dispostos a ir em nome do progresso? Podemos realmente separar o valor do conhecimento científico das ações daqueles que o criaram? O legado da Operação Paperclip é complexo e perturbador. Um lembrete de que mesmo os empreendimentos mais nobres podem ser maculados pela escuridão do nosso passado. Os ecos da Operação Paperclip ainda podem ser sentidos hoje. O debate sobre a ética do uso de conhecimento obtido por meios antiéticos continua a ressoar em campos como genética e inteligência artificial. O programa serve como um conto de advertência, um lembrete de que devemos permanecer vigilantes na proteção de nossa bússola moral, mesmo quando ultrapassamos os limites do conhecimento humano. As lições da Operação Paperclip são atemporais e universais. Elas nos lembram de que a busca pelo progresso deve ser sempre moderada por um compromisso com a dignidade humana e o reconhecimento de que algumas linhas nunca devem ser cruzadas. A Operação Paperclip permanece como um testemunho arrepiante das complexidades da história e do poder duradouro dos dilemas morais. É uma história de ambição, desespero e as linhas muitas vezes tênues entre o bem e o mal. Ela nos força a confrontar as sombras do nosso passado e a lidar com as verdades desconfortáveis que se escondem sob a superfície, até mesmo das conquistas mais celebradas. O legado da Operação Paperclip é um lembrete de que a busca pelo progresso nunca deve ter como preço a nossa humanidade. É um legado que continua a desafiar nossa consciência e moldar nossa compreensão do mundo em que vivemos hoje.